Olá pessoal, como tá cheia de alegria? Mais um Minutos de Umbanda. Esse episódio a gente vai estar conversando falando um pouco sobre a quaresma. Eu não cheguei a entrar a fundo nisso ainda, mas eu vou estar comentando hoje com vocês. A quaresma, ela é um período de renovação, é um período de conexão com a espiritualidade, com Deus. Esse período, ele é um período cristão, um período católico, que remete aí à época de Cristo, quando ele passou 40 dias no deserto, em jejum, em conexão espiritual com o Pai Maior e trazendo essa renovação. Nesse período ele não fez ingestão de carne, ele tentou se policiar, ficou trabalhando a questão mental, a questão emocional, e esse período ele foi provado e tentado, entendeu? Então ele foi provado e tentado, no caso da Igreja Católica, pelo demônio, né? Então não deixa de ser uma perturbação, puxando para a nossa realidade vários obsessores, entendeu? Trabalhando para desequilibrar o emocional. E para que ele pudesse ser corrompido, né? Então, naquele período ficaram oferecendo para ele pão, carne, falando que ele poderia estar transformando a pedra em pão a hora que ele quisesse, que ele poderia estar trazendo vinho, não tinha por que ele estar ali, entendeu? Tentando fazer esse sofrimento. Não precisava disso. Aí ele falou, não, eu vou continuar. Ele trabalhou a resiliência, trabalhou a perseverança, a determinação de purificação. Ele queria se purificar, para poder elevar a vibração dele. E ele venceu esse período. Só que nesse período, além de ter isso, teve aí a questão das trevas, onde ficou aberto, entendeu? Um portal para poder toda a espiritualidade negativa tá caminhando sobre a Terra durante esse período. Isso aconteceu há 2000 anos, 2025 anos atrás, mais ou menos 2000 anos, né? E o que acaba acontecendo? Todo ano acontece isso? Não necessariamente, mas o que, por ser uma egrégora, uma energia cristã católica, não que algumas igrejas não cultuam, porque é tanto católica, ortodoxa, anglicana, luterana e algumas presbiterianas também, acaba tendo esse período da quaresma. São muitas pessoas, muitas pessoas vibrando nessa energia, entendeu? Então assim, cabe a gente vibrar ou não acessar essa energia. Porém, você imagina o mundo inteiro vibrando essa energia, porque 80% é católico, entendeu? Então chegou na quaresma, já muda o pensamento, já muda a vibração e acaba emanando essa energia, de energia mais densa. O que acaba acontecendo, querendo ou não, a gente acaba sentindo um pouco, entendeu? A vibração, o ambiente, a densidade dos lugares, entendeu? Onde a gente vai, as pessoas que a gente chega perto acabam tendo essa vibração. Mas a gente consegue se blindar não vibrando nessa vibração? Sim, é possível, entendeu? Só que por ser uma egrégora muito grande, a gente acaba sentindo um pouco e inconscientemente a gente acaba acessando um pouco essa energia. O que eu recomendo? Precisamos se abster de carne, precisamos se abster de bebida, parar de fazer as coisas? Não, gente, isso aí é um período católico, entendeu? Nós, umbandistas, ou simpatizantes que estão vendo esse vídeo, não necessariamente precisamos entrar nessa energia. O que eu recomendo é a gente nos policiar, mas isso não necessariamente só na quaresma, isso de sempre,
tá? Porque obsessor, energia negativa, sempre vai ter o ano inteiro. Esse período é só um pouco mais intenso, mas sempre vai ter. Se a gente dá abertura com pensamentos negativos, com ações negativas, com discussões, com brigas à toa, brigas sem necessidade, às vezes briga com a gente mesmo, entendeu? A gente acaba abrindo a brecha para as energias negativas estarem entrando. Não só na quaresma, isso em qualquer período. A visão acaba abrindo um pouco mais. A sensibilidade mediúnica acaba abrindo um pouco mais. O desdobramento acaba sendo um pouco maior nesse período. Como eu falei, é muita gente vibrando nessa energia. E a gente acaba acessando um pouco também. Em algum momento, porque a gente abre o nosso campo. Devido à alta e baixa vibração nossa, que fica oscilando durante o dia, devido às situações cotidianas, o trabalho, a família. Então, a gente sempre vai ter algumas mudanças de vibração, onde em algum momento a gente acaba acessando essa energia da quaresma. Então, eu recomendo ter essa mudança de hábito, mudança de pensamento. Se possível, visitem um terreiro, tome um passe, acaba indo no ponto de força, renovar a energia, entendeu? Isso é muito bom. Tome banho de ervas, façam firmeza plano de guarda, vai equilibrando toda essa energia que está em volta de você. Aí vem a pergunta, mas pai, tem alguns terreiros que se fecham, por quê? Como eu falei, existem pessoas que são muito cristãs. O berço católico é muito enraizado no sacerdote. Então ele acaba acessando, acaba puxando essa realidade para a Umbanda também. Então, se ele cresceu na igreja católica, a vida inteira ele escutou isso, enraizou dentro do subconsciente dele que ele tem que seguir essa visão, entendeu? Na nossa tenda a gente não fecha período nenhum, a gente fica aberto o ano inteiro, não tem feriado, não tem, é direto, porque as pessoas sempre vão precisar de ajuda. E o período que a gente chegou a fechar, a gente teve alguns problemas com consulentes e alguns filhos também, então passaram por algumas dificuldades espirituais. Então a gente tenta pelo menos toda segunda-feira estar com as portas abertas, os trabalhos acontecendo, para poder ajudar a todos que precisam. E também ao plano espiritual, porque antes da gente ter ajuda no plano físico, a gente também faz a caridade no plano espiritual, para aqueles que realmente precisam ter essa troca de energia, receber a cura necessária. Só para a gente poder finalizar, tentem se policiar na vibração, fazendo banhos, se equilibrando. A quaresma ela é um período que corta os excessos, tá? Então, pegando aí a visão católica, não come carne. Você não come carne, mas você gasta R$200 com bacalhau, é um excesso, entendeu? Então não adianta muita coisa. Tem que comer peixe. Não necessariamente, gente, é o excesso, entendeu? Então você deixa de comer carne e gasta R$200 com bacalhau, então não vai mudar nada. Você trouxe o excesso, trouxe a soberba da questão do peixe, da quantidade e tudo para dentro da casa. Então não muda muita coisa. Eu prefiro comer a carne simples, ter ali esse equilíbrio emocional, ter equilíbrio espiritual, trazer a união da família para as coisas poderem fluir, do que entrar em excesso e acabar tendo discussão, acabar tendo briga. Não faz tanto sentido, certo? Pessoal, axé.